O programa de hoje irá abordar um assunto muito importante no processo de elaboração de projetos, os cuidados e a prevenção que deve ser adotada no combate ao incêndio e a outros intempéries que por acaso atinjam a sua edificação. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de conversar com o engenheiro civil Darcy Spicace Júnior, conceituado profissional que atua nessa área há muitos anos aqui em nossa capital, prestando inclusive colaboração como analista no nosso glorioso Corpo de Bombeiros. Darcy é uma pessoa que eu convivo há muitos anos. Muito da minha atividade profissional dividi com ele projetos complementares. Darcy, muito boa tarde. Estamos aqui tendo essa oportunidade de bater um papo, de conversar a respeito de uma temática tão importante que é a prevenção e combate a incêndio. É muito viva em nossa memória o episódio de Santa Maria, lá da Boate Kiss, fazem 12 anos. Esse dia eu vi a reportagem comentando 12 anos se passaram daquela tragédia que marcou a vida de muitas pessoas. E não só em casas de eventos, mas na formulação dos projetos de edificação coletiva, em grandes pavimentos, ou então na própria residência individual do cidadão, onde ele não necessariamente precisa passar o projeto para ser aprovado do Corpo de Bombeiros, mas cuidados tem que ter mesmo que a residência seja de terra. Entre elas, um bom projeto elétrico, com as definições perfeitas da fiação, das colocações dos pontos, do cálculo de demanda de energia, além das posições dos gases, do botijão de gás. Às vezes eles são condicionados em locais inadequados, então isso pode gerar casos de incêndio em residências simples. Então, Darcy, fale um pouco sobre isso, fale um pouco sobre a sua experiência lidando com um tema tão importante. Então, meu amigo arquiteto Garibaldi, prazer estar falando com você aqui sobre um tema muito importante, realmente. Nós temos um marco divisor na prevenção de incêndio, que você citou, que é o incêndio da Boate Kiss. A partir daí, desse marco, foram desenvolvidas normas, começando em São Paulo, e depois isso aí enraizou para todos os corpos de bombeiros de todos os estados do país. Torna-se um fator essencial hoje a prevenção contra incêndio, quer seja residencial, comercial, industrial, ou mesmo até em residências unifamiliares. Darcy, tudo se evolui na vida, inclusive as necessidades da população. Nós passamos hoje pelo centro de Goiânia e vimos edificações de prédios residenciais construídos aí nos anos de 1960. Aí você vê prédios assim, carregados de famílias morando. Antigamente não se tinha carro como tem hoje, Grandes prédios desses nem garagem tem. Calcula os elementos básicos de uma proteção de incêndio, como escadas enclausuradas, como o cálculo de demanda de água para o infortúnio, hidrantes, atualização de equipamento de prevenção, de alarme, automação. Como você vê a situação do Centro Histórico de Goiânia e de algumas edificações que não atendem às normas atuais? Boa pergunta. Hoje nós temos um corpo de bombeiro muito atuante, mas como a cidade tornou-se uma megalópole, pontualmente o centro de Goiânia hoje, os prédios não seriam aprovados quanto a rotas de fuga. Nós temos escadas lá que não têm largura suficiente, degraus em leque, instalações elétricas antigas, sobrecarga de ar-condicionado, enfim, isso falando pontualmente do centro. Mas o Corpo de Bombeiro tem atuado de uma maneira muito boa, orientando as edificações antigas. Tem um artigo lá que fala sobre edificações antigas e fazer a adequação conforme se pode, E a orientação para o síndico, para os moradores, os ocupantes daquele prédio lá, Uma das questões que nós observamos é o não treinamento e capacitação da população. Você vê o Japão como exemplo, Desde a criança na escola, ela é treinada e capacitada para momentos assim de pânico, de guerra, de incêndio, de maremoto, terremoto. Então é uma população extremamente treinada e esse treinamento vem do berço da escola. O que você acha de que os governos
possam inserir em toda a grade curricular treinamentos dessa natureza, inclusive manuseio de equipamentos, né? Extintor de incêndio, hidrante, não é? Saber o que é cada equipamento daquele, o que é uma rota de fuga, né? Eu vejo condomínios que colocam flores, vasos de flores no hall do prédio, em plena porta onde o cara vai sair no caso de um pânico. Agora você imagina, tudo esfumaçado, tudo escuro, como é que a pessoa vai enfrentar um vaso de planta na frente? E as pessoas, às vezes, no condomínio não compreendem isso, né, Darcy? Importante observação. Eu costumo fazer uma brincadeira. Eu chego para você e falo assim, Garibaldi, comprei um avião. Você fala que maravilha. Onde está o avião? Está no hangar. Vamos dar uma volta no avião? Eu não sei pilotar o avião. Então foi só para tirar foto com o avião. Então um equipamento de combate a incêndio, ele deve ter alguém no prédio, ou uma ou mais pessoas, que passem por um treinamento de como dar o primeiro combate, porque é essencial que essa pessoa tenha um mínimo conhecimento para ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, verificar primeiro se está ocorrendo aquilo, depois ele já liga para o Corpo de Bombeiro e, dependendo da situação, ele tem o treinamento suficiente, às vezes, para que o Corpo de Bombeiro, quando chegar, o incêndio já está, o princípio de incêndio já está debelado, porque o princípio de incêndio que nós temos que combater, né? A prevenção, ela é feita de uma forma com equipamentos e treinamento. Outra observação é a evolução do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Eu acho que, como você falou, a evolução está sendo geral no país devido às necessidades, né, do crescimento urbano desenfreado em todas as capitais. Mas o Corpo de Bombeiros de Goiás, eu posso dizer, ao longo dos meus 40 anos, e seus 40 anos também, de atividade diária na área de construção civil, nós podemos ver o crescimento, né? De um simples departamento na Polícia Militar, né? Hoje o Corpo de Bombeiros se tornou uma corporação autônoma, com um quadro técnico altamente qualificado, com a formação de oficiais de alto nível. Então nós temos essa tranquilidade, né? Frotas de última geração, capacitação, treinamento. Então eu vejo, assim, isso transmite para nós uma grande segurança. Conte da sua experiência nesses anos todos trabalhando ao lado dessa instituição tão séria. Sim, isso que você falou é verdade. O Corpo de Bombeiro era 10% do efetivo da Polícia Militar, treinado para poder ser bombeiro. Em 1990, eu fui trabalhar lá no Corpo de Bombeiro, no setor de análise de projeto, em 88. Em 1990, houve a separação. Após a separação, o Corpo de Bombeiro cresceu de uma forma estrondosa. Não somente na capacitação dos bombeiros, hoje o Corpo de Bombeiro de Goiás não deve nada a nenhum Corpo de Bombeiro do Brasil, em questão de equipamento e treinamento. Então foi justamente isso que ocorreu. A partir da separação, houve uma maior profissionalização do bombeiro, né? Hoje nós temos as normas aqui contra incêndio do Corpo de Bombeiro de Goiás e, graças a Deus, temos muitos quartéis espalhados por vários municípios, destacamentos, batalhões, e foi um crescimento muito bom. E isso realmente dá bastante segurança, né, para a população. Doutor Darcy, nós estamos abordando a questão do fogo, do incêndio, né? Que é a visão que nós temos de Corpo de Bombeiros para apagar o fogo. Mas devido ao crescimento da situação, do volume de águas devido às chuvas, a falta de drenagem urbana, nós estamos vendo que é da mesma proporção a tragédia, tanto pelo fogo como pela água. O que falta? O que acontece? Goiânia é uma cidade envelopada, né? Nós crescemos Goiânia fazendo asfalto e esquecemos da drenagem urbana. Lembro-se como se fosse ontem, nos meus projetos de arquitetura, eu fazia um caninho lateral no afastamento e falei assim, vai para a sarjeta. Olha que coisa, passei um problema para frente. Né? Eu não preocupei que aquela água que está caindo naquele terreno pudesse ter um fim, seja no reuso,
seja na drenagem do solo urbano. Então essa questão, doutor Darcy, nos preocupa. Do mesmo jeito que o profissional especialista em prevenção de incêndio é um campo aberto para ele também estudar o que se produz de negativo em termos de acidente urbano com o excesso de água e a falta de um planejamento adequado de drenagem, captação de água de esgoto e de reuso da água. É um campo aberto para os profissionais. O Garibaldi, você tocou num ponto fundamental. Quando a gente fala de bombeiro, a gente pensa em fogo, mas não é só isso. O bombeiro, na realidade, tira até gato de árvore, né? Então, uma enchente é um problema sério que as grandes capitais do Brasil enfrentam devido à falta de infraestrutura de galerias de águas pluviais, né? Então, aí já foge do poder privado, né? Aí passa a ser um problema do poder público. E realmente Goiânia é uma cidade que parece que jogaram um plástico em cima dela. Quando chove, você corre o risco de ter um acidente grave, né? Ou às vezes até perder seu veículo, que é o menor, né? Mas um acidente que pode causar até a morte, né? Goiânia realmente carente disso, assim como muitas capitais no Brasil. Essa temática que nós abordamos agora, ela faz parte da defesa civil, né? Defesa civil abrange todas as intempéries que por acaso atingem uma cidade, desde o excesso de chuva ao incêndio. Então merece inclusive um outro programa para a gente poder tratar especificamente sobre a questão de drenagem, coisa que eu me comprometo a gente organizar com o pessoal ligado à área de saneamento, né? A área de drenagem urbana, para a gente poder aumentar o leque desse debate. O importante, Darcy, que nós podemos transmitir hoje à população, e principalmente aos colegas arquitetos, da importância da elaboração de projetos que atendam normas de segurança. Projeto não é só coisa bonita para se apresentar em feira de modas. Nós temos que pensar na segurança de acesso, na acessibilidade ao portador de deficiência física. Você sabe que se você projetar uma casa em 2 andares para uma pessoa portadora de necessidades especiais que precisam de cadeira de roda, um cadeirante, como é que ele tem que se deslocar em tempo rápido numa rota de fuga? Então, desde essa concepção, você tem que projetar, fazer o projeto para o deficiente visual, para o deficiente auditivo, para o cadeirante, né, para as pessoas com deslocamento mórbido, né? Então, tudo isso tem que ser pensado num projeto. Não é somente atender normas, mas é o bem-estar de quem mora lá. Quero agradecer muito, Darcy, essa oportunidade que você nos deu de trazer esse conhecimento de mais de 40 anos de atuação na área. E deixo com você as considerações para você concluir o seu trabalho. Então, a minha mensagem à população em geral é a seguinte: existe um equívoco, infelizmente, falando da parte de prevenção contra incêndio, não de todos, mas uma grande parte. Equipar uma construção com equipamentos de prevenção e atender normas de bombeiro, em relação a custo de obra, é mínimo. E nós temos que conscientizar cada vez mais sobre segurança, sobre acessibilidade, como falou o arquiteto Garibaldi. Como sugestão, quem sabe colocar isso aí como matéria escolar aí, para alguém ouvir um dia e crescer com isso na cabeça, com a importância desses temas que nós debatemos hoje aqui. Eu agradeço a você, agradeço também a todos que estão ouvindo aí, e meu muito obrigado e uma boa tarde.